Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida nessa hora. E mais uma vez vamos compartilhar de algo tão importante no nosso meio. Eu quero que você ouçam bem essa mensagem. Preste bem atenção naquilo que eu vou estar aqui falando com você. Falando sobre uma questão tão importante de fé, que muita gente diz que tem fé. A fé é algo que está no coração do ser humano, é uma coisa que você tem e eu não tenho dúvida. Mas pouca gente tem a obediência a Deus. Embora todos tenham obediência, embora todos tenham a quem obedecer, e é nesse momento que eu quero chamar a sua atenção, de saber quem você está obedecendo, a quem você deve obediência, a quem você deve satisfação da sua vida, pois todos nós, em algum momento, se não em todos os momentos da nossa vida, nós damos satisfação da nossa vida em relação à obediência. O que você está passando hoje? Como você vive hoje? Isso é de acordo com o que você obedece, de acordo com aquilo que você convive. Por exemplo, se você está em crise, e a crise é que manda em você, a crise faz você parar, a crise faz você desistir, a crise faz você fazer corte de coisas que você tem, a crise faz você vender sua casa, a crise faz você vender seu carro, isso faz você diminuir as coisas na sua vida. E quando a crise chega, você obedece à crise. Por quê? Porque ela diz que você não pode. Ela diz que você não consegue. Ela diz que não está dentro da sua condição e que as coisas estão se tornando difíceis. Quando uma pessoa está em crise, o que ela faz? Como ela faz? Ela pega e começa a cortar gastos. Quando ela está em crise, ela começa a não pagar mais suas contas. E com isso, faz com que essa pessoa obedeça. E ela não pode mais viver como ela vivia. Ela está voltando para trás. As lutas fazem com que isso aconteça. Existe a crise, existem as doenças. Quantas pessoas nessa hora não estão doentes? Pessoas que estão com câncer, com problemas seríssimos na família, o casal está passando por uma enfermidade que a crise criou, a situação criou. Então o que acontece? Você obedece à doença, você começa a correr para os médicos, você começa a correr para salvar essa vida. E quando isso acontece, a doença começa a exigir de você. Você vende a sua casa agora, não, o dinheiro não dá mais, venda o seu carro, não dá mais, pega um empréstimo, não dá mais, e ela vai dizendo o que tem que ser feito. Ela às vezes usa a dificuldade, né, a doença, usa a situação, a pressão do momento, você começa a entrar em crise no meio da família, porque as famílias não podem ajudar, porque elas não vão desfazer de tudo que tem por causa da sua enfermidade, por causa desse problema, da sua situação. Então você observa que nós obedecemos alguma coisa na vida, nós temos tendências certas na nossa vida de obedecer. Por exemplo, se a pessoa entra no mundo dos tráficos, das drogas, quando ele chega lá, ele tem que obedecer quem? Os líderes de lá. Ele tem que obedecer. Ele tem que obedecer às regras que ali tem. Se você entra numa empresa para trabalhar, lá a empresa, ela impõe sobre a sua vida e você tem que obedecer às regras de entrada, de saída. Então, eu quero que você veja que a obediência é uma coisa que já fazemos. É uma coisa normal para nós. Agora, nós só obedecemos quando essa situação nos impõe. Por exemplo, a doença impõe que você tem que gastar. A crise impõe que você tem que parar. Há situações na vida da pessoa que chegam e impõem sobre você
uma obediência. Então, você obedece naturalmente, mas aquilo que lhe impõe na sua vida. É ou não é verdade? Você obedece aquilo que impõe. Por exemplo, você está na rua, você vem sem cinto, você vê um guarda, você viu ele de longe, automaticamente você pensa o quê? Em obedecer o quê? Uma coisa que você teria que fazer normalmente. Mas você só passa a obedecer a partir do momento que você sofre uma pressão, sofre ali uma certa pressão, ou seja, visível, ou seja, no corpo, mas você faz essas coisas naturalmente. Por exemplo, dentro de uma natureza de obediência. Que eu estou dizendo naturalmente, é porque você obedece, e essa obediência é uma coisa natural do homem, ele tem que obedecer, mas você só obedece, mesmo que era para ser bem natural, só quando se vê apertado na situação. Por exemplo, eu disse aqui que você obedece à crise porque ela diz que você tem que fazer. Você obedece à doença porque ela diz que você tem que fazer. Então, no geral, são poucas pessoas que obedecem às coisas, têm essa obediência natural, ou seja, voluntariamente. Bom, com o nosso Deus, ele é diferente. Você tem que fazer as coisas naturalmente, de você, não forçar. Por exemplo, você chega numa igreja e a igreja então lhe exige algo, então é a mesma coisa de uma crise, é a mesma coisa de uma enfermidade, porque a igreja não pode fazer isso com você. Você tem que ser uma pessoa que obedeça, aprenda a fazer isso naturalmente. Então você chega na igreja e você vai sentindo uma necessidade de obedecer a Deus voluntariamente. Por isso Davi diz: Senhor, me dá um espírito voluntário. Um espírito voluntário é o espírito de Deus. O espírito do diabo não é voluntário. Por exemplo, as pessoas que estão nos vícios hoje, a viciada, elas desejam sair, mas elas têm que obedecer a um espírito que diz o que ela tem que fazer. A pessoa que está nos vícios hoje, seja qualquer vício, ela obedece aquilo que diz que tem que ser feito. Embora ela não queira, mas ela não obedece, porque ela se tornou uma pessoa escrava. Não é só dos vícios, é também das doenças, das crises, de qualquer situação ao nosso redor, uma empresa que você trabalha, mas Deus lhe chama para lhe dar um espírito voluntário, onde você obedece a Deus por amor, por desejar aquilo, por querer aquilo. Eu quero te convidar nesse momento para refletir sobre todas as opiniões que você ouça. Ah, irmão, eu vou numa igreja, o pessoal diz que eu tenho que fazer isso, está errado. Eu vou numa comunidade onde diz que eu tenho que fazer. Não, você sentiu, você tem que mudar a partir do momento desse espírito voluntário. É um espírito de Deus. O espírito que lhe chama voluntariamente, que lhe chama pelo amor, não pela força. A Bíblia diz que não é pela força nem pela violência, mas pelo Espírito. Então eu quero te dizer o seguinte, meu amado: Deus lhe chama para viver uma vida voluntária diante do altar, seja nos dízimos, seja nas ofertas, seja naquilo que tu sentir no coração e ver que é bom, aí tu vê que Deus é bom, mas não a força, nem por violência, porque senão não está sendo do Espírito. Eu quero te dizer o seguinte: eu quero que você entenda nessa mensagem que a obediência ela tem dois aspectos: uma obediência forçada ou uma obediência voluntária, sendo que em todo o contexto da Terra, nós seres humanos obedecemos a alguma coisa na vida. Ah, irmão, não quero estar obedecendo ninguém. Não, você sempre vai obedecer a um lugar na empresa. Se você é um mendigo na rua, você obedece aquele mendigo mais antigo, aquele que impõe sobre os outros. Você não anda da sua maneira. Se você está no trânsito, você obedece. Se você está na escola, você tem que obedecer. Você está no trabalho, você tem que obedecer. Aonde você estiver.
Você tem que obedecer. A única pessoa que pede uma obediência de um espírito voluntário é a pessoa divina de nosso Deus, através do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo Espírito Santo. Então, quando eu busco Deus, eu busco um espírito voluntário. Eu quero obedecer esse espírito. Daí, a doença vai embora, a crise vai embora, e você, então, passa a ter um respaldo, um poder extraordinário sobre a sua vida, que é o poder de Deus. Amém, irmão? Então, invoque o poder de Deus nessa crise agora, obedeça a palavra de Deus, e Deus, então, te libertará de todas as crises, de todas as enfermidades, de todas as lutas que estou passando nesse momento. Deus quer te dar uma vitória extraordinária. Creia nisso, meu irmão. Creia nisso. Obedeça a palavra. Ele diz assim: se atentamente você ouvir a minha palavra. Olha só o que diz aqui em Isaías. Em Isaías, você pode abrir sua Bíblia aí. Em Isaías, no capítulo 1. No capítulo 1, para você bem decorar aí, diz assim, se quiseres e me ouvires, comereis o melhor desta terra. Né? Se você quer, primeira coisa, você quer, é voluntário, eu quero. Não é uma coisa forçada, tu tá amarrado aqui, não. Você não é forçado aqui. Você quer, então ouça, e você então vai comer o melhor da terra. Ei, bispo, eu estou nessa enfermidade. Diga para essa enfermidade que você agora obedece somente a palavra de Deus, e você quer o melhor na sua vida, o melhor na sua casa, o melhor na sua saúde, o melhor na sua vida financeira, e você invoca o poder de Deus nessa hora, e Jesus vai te dar a vitória. Clame ao Senhor. Não fique em lugares onde você vive preso, amarrado. Fique em lugares onde Deus te toca, onde diz assim: Deus me abençoa, Deus me fortalece aqui nesse lugar. E tudo que eu faço, não me importa que as pessoas digam se eu tenho ou não que dizimar, se eu tenho ou não que ofertar, se eu tenho ou não que ajudar a igreja, se eu tenho ou não. Não importa, porque essas coisas eu não faço porque me exige. Eu faço porque eu sinto prazer. Eu tenho um espírito voluntário. Assim eu quero te abençoar, meu irmão. E exerça sua obediência, mas exerça sua obediência para a palavra de Deus. As demais obediências, elas são forçadas por violência, mas na palavra de Deus você obedece voluntariamente. Eu quero te deixar nessa hora que você fique na graça e na paz do Senhor Jesus, e que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.